Bom dia, senhores. Bom dia, meus amores. Aguardando vocês aqui, tá? Esperando entrar mais gente aí para nós compartilhar aqui o slide, para nós darmos continuidade àquela aula de ontem. Beleza? Bom dia, professor. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Tô ótimo, assim. Bem também, né? Só ver aqui que tá travando. Então, 5 para entrar. Bom dia, meus amores. Sejam bem-vindos aí. Vou dar continuidade àquela aula de ontem, tá? Vou compartilhar já o slide enquanto o pessoal vai entrando aí. Tranquilo? Qualquer dúvida vocês chamem. Vocês já viram, né? Porque ela adiantei o conteúdo pra caramba. Então resolvi fazer aquela parte daquela revisão dos conteúdos mais importantes em língua portuguesa, tá? E no nosso próximo encontro, próxima semana, a gente vai falar mais de redação, de literatura, beleza? Deixa eu só compartilhar aqui o slide com vocês. Deixa eu compartilhar aqui, amor. Desculpa, tá? Já tá a gente não entrar e eu tô... Camille quer entrar. Camille e Raíssa. Compartilhar aqui, tá? Podem colocar os nomes, beleza? O pessoal foi entrando aí, eu vou autorizando a entrada. Deixa eu só compartilhar aqui. Falei com vocês, né, que, pô, adiantei pra caramba a matéria pra vocês. Vimos tudo que nós tínhamos que ver, né, durante o ano. E eu fiz aquela revisão de tudo que... Para nós revisarmos aquela parte morfossintática, aquela parte para os símbolos e composto. Então, vou dar continuidade onde nós paramos ontem, beleza? Para nós fecharmos a parte de português. Deixa eu só... Tô travando pra caramba essa merda. Desculpa pelo palavrão. Então, gente, eu parei com vocês aqui nessa parte de predicado, certo? Nós vimos aqui, fizemos uma análise morfossintática, paramos no predicado, certo? Acho que foi no nominal que nós paramos, né? Lembrando que é importante a diferença do predicado verbal para o nominal. Acho que está me ouvindo direitinho. Caso eu não consiga ficar atento aí, avise-me, por favor, caso alguém esteja esperando para entrar, galera. Por enquanto não tem ninguém, não. Show de bola. Então, né, nós vimos a diferença do predicado verbal nominal. É importante também que, né, que classifiquemos o predicado, não só o sujeito. Show de bola. Nós vimos que o predicado é o termo essencial da oração que contém um verbo, beleza? Tirei o sujeito, tudo que me resta é o predicado. Show de bola. É importante sabermos classificá-lo, certo? Então, aqui, ó, o predicado verbal, né, configura-se com o verbo de ação, verbo nocional.
Aí é importante que vocês entendam um pouquinho, né, de transitividade verbal, né, ou predicação verbal. É o verbo transitivo direto, ele vai indicar ação sempre, né? Deixa eu só admitir aqui a Rafa. Show de bola. Então, predicado verbal, né, dar-se-á com o verbo de ação, verbo nocional. Aí nós vimos lá atrás, vimos aqui, né, a importância de nós sabermos também, né, transitividade verbal, certo? Ó, porque, né, os verbos nocionais são eles, os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos, aqueles que vão reger a pergunta, né, cara, vai surgir com preposição. As perguntas que surgem depois do verbo são sempre as mesmas, o que ou quem. Beleza? Se ele for transitivo direto, né, as perguntas vão surgir de forma direta, o que ou quem. Então, os parlamentares aprovaram a emenda, né? Aprovaram o que? Logo depois de aprovaram, surge a pergunta o que, né? Confirmando para nós que o aprovar é um verbo transitivo direto. Deixa eu só admitir aqui, galera. Certo? Aprovar é um verbo transitivo direto. Perfeito? E assim também, né? De cara, só de olhar para a sentença, eu já vejo que, né, vai indicar uma ação, né? Isso foi a ação que os parlamentares realizaram. Perfeito? Então, é fácil classificar o predicado. É só você analisar, né, para ver realmente se o verbo indicou a ação feita pelo sujeito. Tranquilo? Ou então, é importante também que vocês fiquem atentos à transitividade verbal. Então, a emenda foi aprovada pelos parlamentares. Repare que a frase está na voz passiva, né? Se a frase aparecer na voz passiva, meus amores, ó, repare, né, que o sujeito sofre ação, né, o sujeito paciente, né, e a locução verbal aparece para nós, né, o verbo auxiliar e o principal, né, no particípio, né? Configura-se, então, para nós uma voz passiva. Se a frase estiver na voz passiva, não tem como ter erro, né? A frase na voz passiva somente trará para nós predicado verbal. Show? Repare que a ação, né, a emenda foi aprovada pelos parlamentares. Repare que a frase está na voz passiva, né? Traz até para nós o nosso agente da voz passiva, né, cara? Os parlamentares ali, ó. Repare que o agente da voz passiva ele é sempre precedido, né, principalmente pelas preposições por, né? Pela preposição por. Então, foi aprovada por quem, né, cara? Pelos parlamentares. É o agente da voz passiva. É o cara que pratica ação na voz passiva, beleza? Repare que caso tenhamos dificuldade em classificar o agente da voz passiva, né? É importante, né? O recurso que nós podemos usar é o jogar a frase na voz ativa. Repare que ele, o agente da passiva, ele passará a ser o sujeito agente. Então, ele é o cara que vai sem praticação, certo? Seja na voz ativa, seja na voz passiva, né? Assumindo, né, a função de agente da passiva, perfeito? Repare que os parlamentares aprovaram a emenda. Ao jogar a frase na voz ativa, eles passam a ser o sujeito agente. Show? Então, caso surja dificuldade em classificar o agente da voz passiva, só, né, o recurso que nós podemos usar facilmente é jogar a frase na ativa. Beleza? Então, a plateia assistiu ao espetáculo, tá vendo ali, ó? A plateia praticou ação, né? Indicou ação, isso pode ser nocional, isso pode ser praticado verbal. Não tem como errar essa bagaça, certo? Repare que eu assisti, né, igual a ver, presenciar. Já viram isso comigo lá atrás, em regência verbal, né? Vai ser transitivo indireto, vai reger a preposição, que é a mesma que vai se combinar, né, com o artigo o de espetáculo, né? Repare que o substantivo espetáculo exerce a função de objeto indireto nessa sentença. Repare que a plateia também é um substantivo, exerce a função de sujeito. É importante que nós, né, estejamos afiados quanto a, né, a morfossintaxe. Tranquilo? Ó? Show de bola? Repare que eu enviar ali embaixo, a filha enviou, né? A filha é substantivo, função sintática de sujeito, né? Repare que o enviar é o nosso famoso verbo bitransitivo, né? O prefixo bi, né, é latino, significa dois, né? É aquele verbo que vai transitar duas vezes, né? A pergunta o que ou quem, né? Ela vai surgir duas vezes, só que numa primeira vez de forma direta e uma segunda vez de forma indireta. Não importa a ordem, poderia ser enviou ao pai o presente. Então vão surgir duas perguntas, né? Quando o verbo for bitransitivo. É uma direta, outra indireta, não necessariamente nessa ordem. Então enviou o quê? O presente, mas a quem? Ao pai. Repare que uma pergunta foi feita direta e a outra indireta. Repare que a preposição que apareceu na segunda pergunta é a mesma que aparece trazendo a resposta para nós. De bola? Então enviou a quem? Né? Enviou ao pai. Ao pai é o termo preposicionado, né, que completa um verbo, só pode ser para nós sintaticamente o nosso objeto direto. Tranquilo? Show de bola, amores? Repare que tanto o presente quanto o pai ali são substantivos. Show? Só que o presente exerce a função de objeto direto, né? E o pai está preposicionado, exerce a função de objeto indireto. Tranquilo? É só eu olhar, olhou para a oração, reparou que o verbo que apareceu, né, indicou ação, cara, só pode ser verbal. Não tem como errar. Claro que é importante também, né, termos esse conhecimento em relação à transitividade verbal. Repare que o último exemplo ali, né, traz para nós, né, um verbo, né, intransitivo. Repare que ele não vai
exigir complemento. No máximo, né, podemos colocar, caso, né, vocês queiram aí, caso nós, né, achemos necessário, né, um termo circunstancial. Então, a Emília chegou agora, né? A Emília chegou ao sítio, né? Coloquei o adjunto adverbial ali. Perfeito, amores? Então, qual foi a ação que ela fez? A ação de chegar. Indicou a ação, cara, não tem como errar essa parada. Predicado verbal. Beleza? O nominal, né? O nominal, olha só, o pessoal entrando atrasado aí, ó. O pessoal tá de sacanagem, hein? Vamos que vamos, galera. Tô cheio de vontade de dar aula. Eu sei que vocês estão de saco cheio dessa parada, mas vamos que vamos, cara. Tá, ó. Então, o predicado nominal é aquele que vai trazer para nós, né, a estrutura do predicado nominal. Vai ser sempre, né, um verbo de ligação, ou também chamado por nós de verbo, né, copulativo, que vai unir, né, sempre uma característica, um estado, uma qualidade ao nosso sujeito, beleza? Repare que tanto substantivo quanto adjetivo são as classes gramaticais que vão exercer a função, que podem exercer a função sintática de predicativo do sujeito. Eu acho que eu até olhei aqui agora, né, a aula que eu gravei, deixei o link para vocês, para ver onde eu parei. Eu acho que eu parei realmente aqui. Né? Mostrei a vocês que o substantivo também pode ser, né? Ele pode exercer a função também de predicativo do sujeito. Certo? Não é à toa que lá na frente, né, vocês viram comigo a oração subordinada substantiva predicativa, né? A oração subordinada substantiva, né? O nome não é à toa, né? Por que é oração subordinada substantiva? Porque ela vai trazer para nós as funções sintáticas, né, que o substantivo pode exercer no contexto oracional, dentro de uma oração. Show de bola? Então, também pode ser predicativo, tá? Olha aqui, ó. Quais são os principais verbos de ligação ou copulativos, também assim chamado por nós, caso vocês queiram, caso queiramos. Ó, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar e tornar-se. Reparem que eu coloquei aqui, né, os principais. Então, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar e tornar-se. É importante que nós observemos a frase para ver se eles realmente estão funcionando como ligação. Até porque, dependendo do contexto, eles podem aparecer como intransitivos. Por exemplo, né, os alunos permanecem em casa, não é isso? Ó. Permanecem em casa é o quê? É o nosso adjunto adverbial de lugar. Permanecer nesse caso é uma ação que vocês estão realizando, de ficar em casa, permanecer em casa. Pode ser permanecer, pode ser o ficar. Então, os alunos ficam em casa, certo? Ó, ficaram em casa, né? Intransitivo. O em casa vai trazer a circunstância de lugar, beleza? Agora, se eu falar, né, cara, que a aluna, né, ficou linda, né, depois da maquiagem, ficou linda, quer dizer o quê? Que linda, né? O ficar realmente está funcionando como ligação, né? Está ligando, né, uma qualidade, um predicativo ao sujeito. Tranquilo? Se eu falar que Mariana permanece elegante, né, mesma coisa. Ou permanece triste, permanece chateada, mesma coisa. Né? Tá ligando uma qualidade, uma característica ou estado ao nosso sujeito. Beleza? Então, é importante que sempre observemos o contexto antes de classificar qualquer coisa em língua portuguesa, tá? É importante sempre, né? O contexto é muito importante. Não gosto que vocês gravem nada. É importante que nós olhemos a frase para ver se aquele verbo realmente é de ligação. É claro que eu posso gravar nos principais. Então, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, andar, continuar, tornar-se. Mas é importante que sempre observemos a frase, tá? Então, os governantes, os representantes estão preocupados com o aquecimento global. Repare que ali, ó, em vermelho, né, aparece para nós, né, os núcleos do nosso sujeito, né, já que são dois, é composto o nosso sujeito, os governantes e os representantes, perfeito? Repare que ali, né, concordando com o sujeito na terceira pessoa do plural, aparece o estar, que é um verbo de ligação e realmente funciona, né, como tal. Está ligando preocupados, né, que é uma característica, uma qualidade, um predicativo ao nosso sujeito. Então ali, ó, né, apareceu o verbo de ligação, meus amores, um predicativo do sujeito, eu só posso estar diante de um predicado nominal. Não tem como errar. É importante que somente, né, nós olhemos a frase para vermos realmente se ali, né, o verbo que aparece, né, é de ligação, se realmente ele vai fazer essa ligação. Você realmente vai unir, né, uma qualidade, uma característica, um estado ao sujeito. Beleza? E uma coisa aparece abaixo, ó. Parlamentares parecem honestos, né? O parecer, nesse caso, também, né, aparece na listinha dos verbos de ligação e realmente funciona como tal, né? Uma vez que ele vai ligar, né, uma característica aos parlamentares, né? Parecem honestos. Parecem só, né? É difícil acharmos parlamentares honestos, né? Principalmente em nosso país. Certo? Tranquilo, amores? Então, Rita andava preocupada com as notas da filha, né? Agora, no último bimestre, né? A preocupação surge com muito mais força, né? Então, Rita andava preocupado. O andar, nesse caso, é realmente ligação, né? Está ligando o predicativo, uma característica ao nosso sujeito, que é a Rita. Rita, né? Substantivo, funcionando como sujeito simples, tá? O andar ali, gente, é de ligação, mas é importante que observemos, né? Se fosse Rita andava, né, pela calçada ou pelo shopping, né? Repare que esse andar seria ação, né? Indicaria ação, seria um verbo nocional e assim predicado, né, verbal. Então, isso é importante, tá? Olharmos
Eu gravei que andar é ligação, olhei para andar, marquei ligação, já era. É importante que sempre, né, vocês tenham cuidado para analisar, né? Sempre olhando o contexto, beleza? Se eu falo que Rita andava, né, pelo shopping, né, quer dizer que andar é ação de andar, né? É intransitivo pelo shopping, é adjunto verbal de lugar. Tá? É importante que sempre lembremos isso. Ele tornou-se um advogado de sucesso. Repare que advogado é um substantivo, né? Ele vem até precedido do artigo indeterminado. Perdão, indefinido, perdão. Certo? Então, aí, ó, advogado, substantivo, também funcionando como predicativo do sujeito. Lembrando que o tornar-se, né, é um verbo de ligação, né? Poderia entrar também caso, né, caso quiséssemos, né, o virar, né, cara? Então, né, os alunos, né, sei lá, a minha aluna, né, virou, né, sargento do exército, né? Isso só. Então, virar também pode ser de ligação, tá? Então, é importante que sempre, né, galera, sempre vocês observem a frase, né? Se eu falar, então, né, que o rapaz virou o copo, né, esse virar é a ação que ele fez, né? Agora, se eu falo que o rapaz virou, né, capitão da aeronáutica, né, aí vai ser um verbo de ligação. É sempre importante observarmos isso, beleza? Então, ele tornou-se um advogado de sucesso, né? Um advogado ali, ó, o núcleo, né, do nosso predicativo do sujeito, é o substantivo, vai trazer para nós, né, o predicativo do sujeito. Então, tornar-se é ligação. Perfeito? Então, de cara, predicado nominal, tá? Virei a página aqui. Então, botei assim, naquele bizu, né, cara? Não apresentam nunca um predicado nominal. Nunca, né? Quando a frase estiver na voz passiva. Então, se a frase aparecer na voz passiva, né? Aparecer de cara uma locução verbal e o sujeito, né, tiver sofrendo ação, né? Voz passiva. Então, nunca vou ter predicado nominal. Sempre, né? Configurará para nós predicado verbal. Então, a emenda foi aprovada pelos parlamentares. Repare que, né, em todas as orações, né? O sujeito ele vai sofrer ação, ele é paciente, né? E aparece para nós o agente da voz passiva, né? Então, aqui, ó, a emenda sofreu a ação de ser aprovada, mas por quem? Pelos parlamentares. É o nosso agente da passiva. Então, a estrutura toda, né, deixa-nos claro, né, que a frase está na voz passiva, né? O sujeito sofre ação, aparecer uma locução verbal, né, onde o verbo auxiliar, né, e o principal está no particípio, beleza? Então, foi encontrado, foi aprovada, né? Foi reprovada. Então, de cara, a voz passiva, eu não vou ter nunca predicado nominal. A voz passiva sempre trará para nós predicado verbal. Beleza? Ou, ó, cujos verbos não sejam de ligação. Aquilo que eu falei lá atrás com vocês. É importante que nós observemos o verbo, tá? Os verbos. Então, os dólares estavam na minha casa. Ó, está ali, ó. Ele aparece entre os verbos de ligação. Mas nesse contexto ele não é. Né? Esse estava aqui está indicando o local, né? É um verbo intransitivo na minha casa, é adjunto adverbial de lugar, né? A mesma coisa acontece aqui, ó. O cachorro andou pelo parque todo, né? O andar aqui foi a ação dele andar, né? Pelo parque seria o adjunto adverbial de lugar, beleza? Tranquilo? E assim por diante. Então é importante, né, o verbo ser de ligação para nós termos, né, predicado nominal. Então é importante que nós observemos sempre o contexto, que não decoremos nada. Decorar não é para português, não, tá? Então, predicado verbo nominal, meus amores, ó, é aquele que vai sempre trazer, né, os dois núcleos. Vai trazer o núcleo do predicado verbal, que vai ser um verbo de ação, um verbo nocional, perfeito? E vai trazer também com ele, né, um nome, né, um predicativo do sujeito, que pode ser também do objeto, ó, beleza? Tranquilo? Então, predicado verbo nominal, né, vai trazer sempre um verbo nocional, um verbo de ação, e com ele também, né, um predicativo do sujeito ou do objeto, beleza? Então, vamos reparar aqui, ó, que o melhor bizu que eu posso lhes dar é realmente, né, conseguir bipartir, né? Vocês vão ver que quando for predicado verbo nominal, vamos conseguir partir em dois, né? Bipartir já é partir em dois. Então, vamos conseguir bipartir. Beleza? Ó, então, os parlamentares aprovaram, né? Preocupados a emenda, né? Isso, repare que aprovar é um verbo de ação, né? É um verbo transitivo direto. Aprovaram o quê, né? A emenda é o nosso dia direto. Mas aqui, ó, além de trazer um verbo de ação, né? Ação de aprovar, trouxe também um predicativo do sujeito, né? Preocupados. Então, aqui, ó, repare que tem os dois núcleos, né? O núcleo do predicado verbal, que é um verbo nocional, e tem o núcleo do predicado nominal, que é o predicativo do sujeito, certo? Ó, repare que eu vou conseguir, meus amores, caso, né, eu queira, partir a oração em duas, né? Ó, os parlamentares aprovaram a emenda, né? Os parlamentares estavam preocupados, beleza? Consegui, né, partir a minha oração em duas. Eu vou confirmar realmente que, né, estamos diante do predicado verbo nominal, beleza? Tranquilo? Ó? Mesma coisa aqui embaixo, ó, os parlamentares aprovaram a emenda constitucional, certo? Repare que esse constitucional, né, vai ser um predicativo agora do objeto, né? É uma característica que eu indiquei a emenda, tá? Também, né, estaremos diante do predicado verbo nominal. Caso surja dúvida, né, eu posso sempre separar em dois, ó. Parlamentares aprovaram a emenda e a emenda é constitucional. Repare que eu sempre, ó, conseguirei partir a oração em duas. Repare que constitucional
Não foi uma qualidade, uma característica que eu dei ao sujeito, não. Que no caso são os parlamentares, né? Ali, ó, o predicativo, né, foi atribuído, né, ao nosso objeto direto. Não é qualquer emenda, é emenda constitucional. Então, é o famoso predicativo do objeto. Repare que caso surja a dúvida, né, podemos, né, separar a oração sempre, beleza? Ó, a plateia assistiu ao espetáculo, né, entusiasmado. Ó, repare que assistir é um verbo de ação, certo? Mas também aparece na sentença, né, um predicativo do sujeito, é entusiasmada, né, uma característica que eu indiquei ao nosso sujeito, que é a plateia, certo? Então ali, ó, trouxe os dois núcleos, predicado do verbo nominal. Show de bola? Repare, né, que eu posso separar, né, a plateia assistiu ao espetáculo, né, e a plateia estava entusiasmada. Show? Sempre assim, ó, a filha enviou o presente ao pai chateado. Repare que chateado, né, é um predicativo do objeto, indireto, né? No caso, o pai. É o pai, né? Isso estava chateado. Então, também, ó, a filha enviou o presente ao pai, o pai estava chateado. Eu vou conseguir sempre, né, separar a sentença, certo? Ó, a filha enviou o presente ao pai chateada. Aqui agora, ó, o predicativo é o quê? É o do sujeito, né? Apareceu até a concordância direitinho ali, ó. Chateada, né? Concorda com a filha, né? Isso. Então, predicativo do sujeito. Repare que na frase acima, né, o chateado concordou com o pai. Então, predicativo do nosso objeto indireto. Também, né, quando aparecer isso aqui, a frase, né, trará para nós predicado verbo nominal. Show, amores? Então, o filho enviou o presente ao pai. Repare que aqui, ó, trouxe uma ambiguidade sem querer, né? Chateado está o filho ou está o pai? De qualquer maneira, o quê? O predicado é verbo nominal. Mas vai trazer a frase para nós uma ambiguidade semântica e sintática. Tranquilo? Ó? Emília chegou feliz, né, cara? Qual foi a ação da Emília? A ação de chegar. Mas feliz também trouxe também uma característica dela, né? Repare que eu posso separar em dois, né? Emília chegou, Emília estava feliz, tá? Consigo fazer isso, né? Eu vou confirmar que estamos diante, né, de um predicado verbo nominal. Tranquilo, amores? Tomara que vocês estejam prestando atenção, porque assim, é conteúdo repetido, é uma revisão que eu faço em relação a tudo que já foi dito, mas é para não perdermos para ficar aquela certeza de que vocês viram tudo, que o ano não foi perdido, não foi à toa. Beleza? É porque as notas do último simulado, a nota da prova foi muito ruim. O que os salvou, né, foi, na verdade, as notas da participação. Tá? Que já lançamos, já vou lançar hoje, de setembro, já fomos liberados a lançar de setembro, vou lançar hoje, na parte da tarde, as notas de setembro. É importante que vocês participem da aula, façam tudo, participem aqui, participem lá, para que a nota ajude vocês também a melhorar a nota, porque as notas do simulado e da prova foram bem baixas, foram bem ruins. Tranquilo? Olha aqui então, ó. Aqui aquele bizu, né? Não apresenta um predicado verbo nominal. Frases cujas características não seja, né, dada objeto ao sujeito. Emília chegou amarela, né? Isso, ó. Certo? Ó. Repare que amarela é a predicativa, né, do sujeito que eu indiquei a Emília. Então, nesse caso, predicado verbo nominal. Perfeito? Ó, tem ação de chegar e amarela, né? Isso foi um predicativo que eu atribuí a Emília, né? Chegou amarela, de tão assustada, sei lá. Tá? Repare que a Emília chegou ao casarão amarelo, nada a ver, né, cara? Vai ser verbal porque, né, chegou aonde, né? O casarão amarelo é a nossa disjunta verbal de lugar. Tranquilo? Então, ali, predicado verbal. Não vamos confundir nunca isso, né, cara? Os alunos compraram malas vermelhas. Repare que vermelhas, né, é um predicativo que eu dei ao objeto malas. Compraram o quê, né? Malas. Objeto direto, né? Vermelhas, né? Característica que eu atribuí ao nosso objeto direto. Então, assim vai ser o nosso predicativo do objeto. Só que aqui os estojos, né, estavam nas malas vermelhas. Estavam onde, né? Nas malas vermelhas. É o nosso adjunto verbal de lugar. Então, nem tem como confundir as coisas. É importante que fiquemos atentos a isso. Se aparecer um predicativo do sujeito ou do objeto, né, a frase só poderá trazer para nós o predicado verbo nominal. Tranquilo? Então, aqui, né, os termos sintáticos, né? Aqui vou trabalhar com vocês rapidinho os termos integrantes, né? Já até vimos lá atrás algumas coisas, né, relacionadas a isso. Então, complementos verbais são dois: objeto direto e indireto. Nós vimos, né, meus amores, que o verbo vai ser transitivo direto, né? Indireto, transitivo direto, indireto, e assim por diante, certo? Ó, qual é o bizu aqui? É sempre depois do verbo, né? Nós tentarmos fazer as perguntas o que ou quem. Na verdade, aqui, ó, quando eu falo em termos integrantes da oração, são aqueles termos que vão sempre aparecer depois das perguntas o que ou quem. Então, as perguntas o que ou quem, elas vão sempre aparecer, né, para nós descobrirmos os termos integrantes, para nós acharmos os termos integrantes. Perfeito? Ó, só que, né, é importante ficarmos atentos. Por quê? Né, quando a pergunta o que ou quem aparecer depois de um verbo, né,
quer dizer que ele é transitivo direto. Então, a resposta só pode ser objeto direto. Tranquilo? Agora, se depois de um verbo, né, eu continuar fazendo a pergunta o que ou quem, mas aparecer preposição e for um verbo, né, esse termo preposicionado que o completa só pode ser o nosso objeto indireto. Perfeito? Show? Mas tenho que entender também, né, que os nomes também, depois dos nomes, né, depois de um substantivo abstrato, depois de um adjetivo, né, depois de um advérbio, também poderão surgir as perguntas, né, que também vão vir preposicionadas, né, isso aqui vai trazer para nós o famoso complemento nominal, né, termo preposicionado que completa o famoso asa, né, o que é o asa? Adjetivo, substantivo abstrato e advérbio, só pode ser para nós, né, complemento nominal, porque ele completa com preposição nomes, né, que nomes são esses, professor? O famoso asa, né, adjetivo, substantivo abstrato, né, e advérbio. Tranquilo? Então é só olhar aqui, ó. Caminhamos juntos, ó. Os parlamentares aprovaram a emenda constitucional. Repare que essa frase já foi vista lá atrás por nós, né? Certo? Se eu parar depois do aprovaram, meus amores, qual pergunta surge, né? Aprovaram o quê? Né? Os parlamentares aprovaram o quê? Repare que a resposta, repare que a pergunta era o quê? Ó, aprovar é um verbo, não é? Repare que a pergunta surgiu direta, né? Aprovaram o quê? E a resposta dessa pergunta, né? Já que ela surgiu de forma direta, o verbo é transitivo direto, não é? A resposta dessa pergunta só pode ser o nosso objeto direto. Tranquilo, amores? Beleza? Show? Então, aprovar a emenda constitucional vai ser o nosso objeto direto. Qual o bizu aqui, professor? Sempre, né? A gramática fala que o objeto direto é o termo integrante da oração que pode ser sempre substituído, né? Pelos oblíquos átonos ou always as, né? Ou suas variações ou variantes, assim chamados por nós também, né? Lola, los, las, no, na, nos, nas. Qual o bizu aqui? Só vamos usar o lola, los, las quando os verbos terminarem em RSZ. Só vamos usar o no, na, nos, nas quando os verbos terminarem nas formas nasais, né, cara? M, ão ou em. Então, os parlamentares aprovaram a emenda constitucional. Repare que se eu quiser substituir a emenda ali constitucional, que é o nosso objeto direto, né? Uma vez que o verbo aprovaram terminou em M, né, cara? Eu vou usar o no, na, nos, nas. Nesse caso, a emenda, né, singular feminino, eu vou usar o na, né? Então, os parlamentares aprovaram na. Perfeito, ó. Bizu. Então, a gramática fala assim pra gente, né? Que o nosso objeto direto ele pode também ser trocado pelos pronomes oblíquos átomos, né? Ou always as, perfeito, ó. Lola, los, las, ou no, na, nos, nas. Tranquilo? Nesse caso, eu vou trocar pelo na, né? Os parlamentares aprovaram na, né? Esse na, ele vai trocar, né, para nós, vai ficar no lugar do nosso objeto direto, a emenda constitucional. Show, amores? Se o cara perguntasse para nós, né, cara, qual é o núcleo do nosso objeto direto, seria a emenda, né, cara, que é o nosso substantivo, né? Constitucional, né? Seria apenas um adjetivo ali, não pode ser núcleo, né? O núcleo de qualquer coisa em português é o nosso substantivo. Show de bola, amores? Então, ó, a mesma coisa acontece abaixo, né? Emília necessitava. Repare que, ó, só mudou uma coisa, mudou só um detalhezinho, né? Isso, ó, aparece na pergunta a preposição. Então, necessitava de quê? Emília necessitava de quê? Ó, repare que a pergunta surge igual, né? O que ou quem. Só que antes da pergunta apareceu a preposição, certo? Ó, se for um verbo, cara, né, só pode ser, né, transitivo indireto, uma vez que ele fez a pergunta com a preposição. Show de bola? Repare, né, que a preposição que aparece na pergunta é a mesma que aparece na resposta, né, cara? Trazendo para nós o nosso objeto direto. Então, necessitava de quê, a Emília, né? De auxílio. Show de bola? Repare que auxílio ali, né, é o substantivo, né, preposicionado, exercendo a função de objeto indireto. Beleza, galera? Então, necessitava de auxílio. Repare que abaixo, na frase de baixo, né, a terceira frase ali, repare que agora o de auxílio, né, aquele termo preposicionado, não completou mais um verbo, né? Ele completa um substantivo abstrato. Até porque, né, só nós voltarmos um pouquinho lá atrás, né, para percebermos, né, que o substantivo abstrato é aquele que indica ação, né? Então, posso lembrar, né, que indicou ação quer dizer que ele vai derivar de verbo, né? Necessidade vem de necessitar. Perfeito? Então, substantivos abstratos são aqueles que indicam ação, portanto, derivam de verbo, né? Indicam qualidade, portanto, né, derivam de adjetivo, né, indicam sentimento, beleza? Então aqui, ó, necessidade de quê, professor? A pergunta é a mesma, meus amores, ó, de quê, né? Necessidade de quê? Só que necessidade é um substantivo abstrato, é a necessidade, então só pode ser o quê, né? Não pode ser objeto direto, porque, né, o nosso objeto direto completa verbo, né, por meio de preposição. Então, de auxílio aqui embaixo, né, completando o substantivo abstrato, né, só pode ser o nosso complemento nominal. Beleza, amores? Não tem como, né, termos dúvida em relação a isso, beleza? Olha aqui embaixo, ó. Os governantes, né, os representantes de todos os países, né, membros da ONU presentes, né? Aqui eu repare que apareceu, repare que eu botei em laranja, né? Acho que é laranja isso aqui, eu sou meio daltônico, né? Laranja, né?
É daltônico que fala? É daltônico que fala? Que erra as cores? Eu acho que é, não é, cara? Eu tô meio sem noção hoje. Certo? Repare que representante, né, cara, vem de representar aquele que nos representam, nem isso só. Repare que também é abstrato, né? Então, de todos os países, né? Representante de quê, né? De todos os países, certo? Ó, complemento nominal. Membros de quê? Da ONU, também complemento nominal, certo? Ó, e preocupados, né? Estão preocupados com o quê? Repare que preocupados é o adjetivo, né? Então, completou por meio de preposição. O adjetivo também será por nós, né? Será, né, classificado por nós como complemento nominal. Beleza? O famoso asa. Só lembrar o asa, adjetivo, substantivo abstrato e advérbio. Perfeito? Ó, repare que preocupados é um adjetivo, não é? E quando eu falo ali, estão preocupados, com a pergunta suja, amores, com que? Né? Ó, com que eles estão preocupados? Né? Só repare que as perguntas são as mesmas, o que ou quem. Só que aparece na preposição. Show? Então, termo preposicionado completando, né? Substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios só podem ser classificados por nós como complemento nominal. Show de bola? Uma coisa acontece aqui embaixo, né, meus amores? O amor pela diplomacia, né? Fê-lo seguir seu sonho, né? Fez, né? Então, o verbo terminou em RSZ, né? Os finais vão cair, né? E vou colocar o lo lá, los lá. Fica feio demais, não fica? Mas é certinho, certo? O amor pela diplomacia, fê-lo seguir seu sonho, né? Ele quer, né, ele quer se tornar um diplomata, né? É uma carreira muito bonita, por sinal. Show? Repare que amor, né? É indicação de amar, né? Então, vem de verbo, né? E também indica sentimento. Então, posso, né, classificar com contundência, né, que amor, né, é um substantivo que é abstrato. Perfeito? Ó. Então, o amor por quem, né? Certo? Então, pela diplomacia. Repare que a diplomacia sofre ação. Quando bater a dúvida, né, que muitas vezes pode aparecer para nós, essa dúvida, né, se é complemento adjunto, adnominal, é só ver, né, que o complemento é sempre, né, o termo que vai sofrer ação. É sempre o termo paciente, que vai sempre indicar passividade. Ó. Repare que diplomacia, amor por ela, né? Ela sofre a ação de ser amada. Quem? A diplomacia. Então, isso pode ser o quê? Complemento nominal. Beleza? Então, caso surja essa dúvida, é importante que façamos essa análise, né? Sofreu ação, indicou passividade, né? Paciente, né? Vai ser complemento nominal. Perfeito? Praticou ação, né? Indicou posse, né? Só pode ser adjunto nominal. Por que isso aqui, professor? Porque, né, aparece muitas vezes em prova, né? Essas questões. Por exemplo, né? A crítica ao técnico, né? Sou mal na mídia, né? E repare que, se o cara perguntar ao técnico, né? A crítica é o quê? Abstrato, vem de criticar, né? Isso, a ação de criticar. Então, bateu a dúvida, né? A crítica ao técnico, sou mal, e a crítica do técnico, sou mal. Né? Repare que na primeira sentença, ó, a crítica ao técnico, ele recebeu a ação, ele recebe, né? Isso, ele é criticado, ó. Então, recebeu é complemento nominal, meus amores, ó. Repare que na sentença abaixo, né? A crítica do técnico, sou mal, repare que a crítica é dele, ó, indicou posse, né? Ele criticou, ele fez ação. Então, se praticou ação, é adjunto nominal. Sofreu ação, é complemento. Então, caso surja essa dúvida em provas, né? É importante que façamos essa distinção. Né? Passividade, sofreu ação, complemento nominal. Praticou ação, indicou ação, né? Isso, então indicou posse, só pode ser adjunto nominal. Por exemplo, ó, a descoberta da vacina, né? Ainda vai demorar. Repare que a vacina, ela sofre ação de ser descoberta, a descoberta da vacina, certo? Então vai ser o quê? Complemento nominal. Agora, se eu falo a descoberta dos cientistas, né? Ainda vai demorar, né? Isso, repare que os cientistas descobrem, né? A ação é feita por eles, né? Isso, ó, é a descoberta deles, ó, dos cientistas, indica posse. Indicou posse é adjunto nominal. Beleza, galera? Tranquilo? Então não vacilemos quanto a isso. Olha aqui embaixo, ó, repare que aparece o agente da voz passiva em amarelo, ó. Repare que ele só vai aparecer o quê? Quando a frase, né? Logicamente, né, tiver na voz passiva, analítica, tá? A emenda constitucional foi aprovada, ela sofreu ação, não sofreu ação, mas quem praticou ação na voz passiva? Não foi os parlamentares? Não foram os parlamentares aqui, ó? Então vai ser o nosso agente da passiva. Repare que é muito comum que o agente da passiva, né, apareça precedido, né, ou preposicionado, né, da preposição por, né? Mas pode ser que eventualmente, né, propositalmente a banca coloque, né, regido a preposição de. A praça está cercada de manifestantes. Vendo aqui, ó, proposital, para nos confundir, certo? Mas repare, né, que a praça sofre ação de estar cercada e quem pratica ação de cercá-la não são os manifestantes? Então vai ser o agente da passiva. Caso surja dúvida, eu posso, né, usar aquele recurso que eu indiquei a vocês lá atrás, né? Eu posso jogar a frase na voz ativa que o nosso agente da passiva tornar-se-á, né, sujeito agente, tá? A emenda constitucional foi aprovada pelos parlamentares, os parlamentares aprovaram a emenda constitucional. Repare que eles, né, passam a ser sujeito agente. Tranquilo?
Show de bola? Então, por aqui foi, ó. Né, os termos integrantes já foram. Falar dos termos acessórios, assim por diante. Gente, ó, faltam 4 minutinhos. Vou encerrar aqui a aula e volto daqui a pouco no próximo tempo. Beleza? Vejo vocês no próximo. Vê se vocês conseguem entrar, cara. Tem só 18, tinham 20. O cara entra, bota o nome e mete o pé. Tá? Então, assim, está sendo visto por nós. A nota de vocês, a nota agora que eu vou lançar hoje, de setembro, né, cara, estão muito mais baixas as notas do que nos outros vinéis. Porque vocês estão participando um pouco, o cara entra aqui, bota o nomezinho, mete o pé. Tá? Isso aqui, ninguém é bobo aqui, não. Beleza? Vou encerrar aqui e volto com você daqui a